Eu devia ter proibido o Eduardo de trazer você. Com essa cara de pobre, estraga até as minhas fotos. A frase cruel da noiva milionária ecoou no salão como um trovão em dia claro. E antes que alguém pudesse reagir, Isadora Monteiro ergueu o pé delicadamente calçado em um salto branco e, sem hesitar, chutou a cadeira onde a sogra pobre estava sentada. O barulho seco do impacto fez alguns convidados soltarem um suspiro de espanto. Dona Marlene quase caiu no chão, mas conseguiu se segurar na toalha da mesa para não desabar. O silêncio que tomou o salão do buffet luxuoso nos Jardins de São Paulo foi sufocante. Entre lustres de cristal e arranjos de flores caríssimos, a cena parecia tão absurda quanto real. Marlene, com seu vestido azul marinho emprestado por uma vizinha, destoava do brilho ao redor. Os sapatos estavam gastos, mas haviam sido lustrados com carinho. Ela só queria ver o filho realizar seu sonho de se casar, mesmo sabendo que sua presença incomodava. E incomodava tanto que a noiva a tratou como um estorvo. O pior foi ver o próprio filho, Eduardo, permanecer imóvel. O coração dele apertava, mas os olhos não se erguiam. Preferiu fingir que não via. A vergonha da própria mãe falava mais alto do que a gratidão. Isadora ajeitou o vestido impecável e ergueu o queixo com arrogância. Para ela, a cena não era um deslize, era uma demonstração de poder. Mostrar àquela mulher pobre o seu lugar diante de todos os convidados era, para a noiva, uma vitória. Alguns riram nervosos, outros desviaram os olhos. Ninguém teve coragem de intervir. Marlene, por sua vez, sentou-se de novo devagar. Suas mãos trêmulas descansaram sobre o colo, mas sua alma queimava. A dor física não importava. O que doía era a humilhação pública, especialmente com o silêncio do filho. Ainda assim, respirou fundo, tentava recompor a dignidade, e foi nesse instante que algo dentro dela começou a mudar. Uma coragem acumulada em anos de sacrifício despertou. A mesma coragem que a sustentou quando trabalhou de faxina para pagar o estudo de Eduardo, quando dormiu em colchões velhos para que o filho tivesse cama. Aquela mulher pobre, que parecia pequena diante de tanto luxo, tinha uma força que ninguém ali imaginava. A música voltou a tocar. Os garçons circularam com taças de champanhe e a festa continuou, como se nada tivesse acontecido. Mas para quem testemunhou, aquela cena jamais seria esquecida. O que Isadora não sabia era que a mesma mulher que acabara de humilhar ainda teria sua chance, porque quando Dona Marlene pegasse o microfone diante de todos, o que sairia dali não seria apenas uma resposta. Seria uma revelação capaz de virar o casamento de cabeça para baixo. Depois daquela cena, o coração de Dona Marlene apertou como nunca. A dor não vinha do chute, mas do silêncio do próprio filho. Eduardo não se levantou, não estendeu a mão. Fingiu não ter visto, e aquela omissão doía mais do que qualquer humilhação pública. Mas para entender por que Eduardo agiu assim, é preciso voltar no tempo. A história daquela família não nasceu no luxo dos Jardins de São Paulo. Nasceu longe dali, em uma casinha simples de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. Foi ali que Marlene criou o filho sozinha, entre paredes descascadas e noites mal dormidas. Eduardo nunca conheceu o pai. Marlene carregou nas costas a responsabilidade de ser mãe e pai ao mesmo tempo. Trabalhava de diarista em casas de famílias ricas, lavando banheiros que não eram seus, cozinhando refeições que nunca provava e recebendo, no fim do dia, o suficiente para comprar arroz, feijão e, às vezes, um pedaço de carne. Quando o menino adoeceu pela primeira vez, Marlene andou quilômetros até o posto de saúde mais próximo. Quando precisou de uniforme escolar, ela passou noites inteiras costurando roupas para vizinhos até conseguir o dinheiro necessário. Cada vitória de Eduardo custava suor, lágrimas e silêncio. Ele cresceu vendo a mãe carregar sacolas pesadas, mas também cresceu ouvindo dela a mesma frase: "Você vai estudar, meu filho. Você vai ser alguém."
Eu aguento tudo, mas você não vai ser condenado à pobreza como eu. E Eduardo estudou. Foi o primeiro da família a entrar numa universidade. Marlene se orgulhava, mesmo quando ele começou a mudar. Primeiro foram os comentários sutis. Mãe, não fala assim na frente dos meus colegas. Depois, os convites para eventos que nunca chegavam até ela. Até que, aos poucos, Eduardo passou a ter vergonha da própria origem. Quando conheceu Isadora Monteiro, filha de uma das famílias mais ricas de São Paulo, essa vergonha se transformou em silêncio permanente. Eduardo sentia medo de que a noiva descobrisse de onde ele tinha vindo. Tentava esconder a mãe, as lembranças, a pobreza. Ele mesmo não percebia, mas já estava negando suas próprias raízes. No entanto, Marlene continuava a amá-lo do mesmo jeito. Orgulhava-se de cada diploma, cada conquista, cada novo passo. Guardava recortes de jornais, fotos e lembranças em uma caixa simples de papelão. Para ela, nada importava além de ver o filho feliz. E agora, naquela festa luxuosa, Marlene estava ali apenas para testemunhar o sonho do filho realizado. Mas o que encontrou foi desprezo, silêncio e humilhação. O público não sabia, mas por trás daquela mulher pobre existia uma história de sacrifício que ninguém ali teria coragem de suportar. E quando essa história viesse à tona, muitos iriam abaixar a cabeça de vergonha. A família Monteiro era conhecida nos jornais, nas colunas sociais e até nas rodas de negócios. Eram vistos como um exemplo de tradição e poder em São Paulo. Donos de empresas, de imóveis espalhados por bairros nobres, de carros importados que circulavam nos finais de semana. Para eles, riqueza era mais do que dinheiro. Era status, era sobrenome, e foi nesse universo que Isadora Monteiro cresceu. Sempre cercada de luxo, aprendeu desde cedo a olhar para baixo quando alguém vestia roupas simples. Isadora nunca precisou esperar ônibus lotado, nunca precisou dividir pão amanhecido com irmãos famintos. O mundo dela era outro. E quando conheceu Eduardo, não se apaixonou por sua origem, mas pela forma como ele havia aprendido a se moldar para caber naquele círculo. Os Monteiro, no entanto, jamais aceitaram de verdade a presença de Marlene. Para eles, ela era apenas o lembrete inconveniente de que Eduardo não nascera no berço de ouro, que por trás do terno alinhado e dos estudos caros havia uma raiz humilde, e isso, no universo da elite paulistana, era imperdoável. Marlene, por sua vez, não desejava nada além de respeito. Quando foi apresentada à família da nora, estendeu a mão com humildade. Ofereceu sorrisos tímidos e palavras de carinho. Mas recebeu de volta olhares atravessados, cumprimentos frios e um silêncio que gritava mais alto do que qualquer palavra. Em um dos jantares, pouco antes do casamento, uma das tias de Isadora comentou em voz baixa, mas audível: "Essa senhora tem cheiro de gente simples, não combina com essa mesa." A frase caiu como pedra no coração de Marlene. Eduardo ouviu, mas fingiu não escutar. Preferiu o silêncio. E foi nesse silêncio que Marlene começou a perceber que para o próprio filho ela já não era motivo de orgulho. Era, na verdade, motivo de vergonha. No entanto, o que a família Monteiro desconhecia era a verdadeira força daquela mulher. Eles viam apenas a roupa simples, mas não viam os calos nas mãos, as noites em claro, a fé que a sustentava. Na festa de casamento, os convidados riam, brindavam e posavam para fotos. As câmeras capturavam o brilho das joias, os gestos elegantes, as taças reluzentes. E, em meio a tudo isso, a presença de Dona Marlene incomodava como uma ferida exposta. Para Isadora, aquilo era insuportável. Mas o que ninguém sabia era que aquela mesma mulher pobre, tratada como estorvo, carregava dentro de si a capacidade de virar o jogo. E quando a voz dela fosse ouvida no microfone, não haveria riqueza suficiente para apagar a verdade.
Naquela noite, enquanto a música tocava e os garçons circulavam entre as mesas com bandejas de champanhe, o coração de Dona Marlene permanecia apertado. Não era a primeira vez que era tratada com desprezo pela família da nora. Mas ser chutada em pleno casamento diante de todos e ainda ver o filho permanecer calado, essa dor era insuportável. Ela olhava para Eduardo e buscava nele algum sinal, uma reação, um gesto de proteção. Mas Eduardo desviava o olhar. Mantinha a postura ereta, as mãos cruzadas, fingindo participar da conversa com amigos de negócios. Seu silêncio era como uma segunda bofetada. Marlene conhecia bem o filho. Sabia que ele carregava dentro de si o peso da vergonha de suas origens. Crescera ouvindo dela histórias sobre sacrifícios, sobre noites em que não havia jantar, sobre roupas costuradas e remendadas para que ele nunca fosse excluído na escola. Mas Eduardo, agora cercado de luxo, preferia esquecer de onde vinha. Do outro lado do salão, Isadora sorria com os convidados, como se nada tivesse acontecido. Sua risada ecoava alta, exagerada, acompanhada de olhares de triunfo. Para ela, Marlene já tinha sido colocada em seu devido lugar, o da humilhação. Alguns convidados cochichavam. Uns diziam que a cena havia sido um exagero. Outros comentavam que era compreensível. Afinal, uma festa tão luxuosa não combinava com alguém tão simples. Esse tipo de comentário doía ainda mais, porque deixava claro que, naquele ambiente, a pobreza era vista como um defeito, não como uma história de luta. Marlene respirava fundo, tentando se recompor. Queria sorrir, queria disfarçar, mas as lágrimas insistiam em se acumular nos olhos. Pensava em voltar para casa, mas algo dentro dela pedia para ficar. Uma voz interior repetia: "Não é hora de fugir. Você ainda vai falar. Você ainda vai mostrar quem é." Eduardo, mesmo calado, sentia o peso da própria covardia. Em algum canto do coração, ele lembrava das vezes em que a mãe ficava acordada costurando roupas para que ele tivesse uniforme limpo. Lembrava das marmitas que ela preparava, mesmo quando não havia quase nada na panela. Lembrava do esforço dela para que ele chegasse até ali. Mas, diante da elite, preferia enterrar essas memórias. E enquanto Marlene se calava, o salão seguia em festa, com brindes e discursos rasos sobre amor e felicidade. Mas a verdade é que aquela noite guardava uma reviravolta, porque ainda viria o momento em que a voz da sogra, até então silenciada, ecoaria no microfone. E quando isso acontecesse, ninguém sairia dali indiferente. A cada minuto que passava, o clima no coração de Dona Marlene ficava mais sufocante. O riso dos convidados, o brilho das joias e a ostentação ao redor só faziam ecoar ainda mais alto a lembrança do chute que havia recebido. Ela tentava se manter firme, mas a sensação de ser tratada como um estorvo não saía de sua mente. Isadora continuava andando pelo salão com altivez, como se fosse a dona do mundo. A cada passo, parecia reforçar a ideia de que apenas sua família tinha valor. Para ela, Marlene não passava de um incômodo, uma pedra no sapato que precisava ser escondida. Enquanto isso, Eduardo permanecia calado. O silêncio dele pesava mais do que qualquer palavra. Naquela altura, muitos convidados já notavam que o noivo evitava olhar para a própria mãe. Alguns cochichavam, outros apenas observavam com discrição. A verdade é que o desprezo era visível. Marlene, contudo, não se levantou, não saiu da festa. Manteve-se firme, como quem pressentia que ainda teria seu momento. E dentro dela, a lembrança de todas as lutas que travou na vida se transformava em uma chama de coragem. Você que está assistindo a essa história, me diga uma coisa. De onde você está acompanhando esse vídeo agora? E me responda nos comentários. Até aqui, o que você faria se estivesse no lugar dessa mãe? Ficaria em silêncio ou enfrentaria tudo de cabeça erguida? Quero saber sua opinião.
Aproveita também para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Histórias como essa podem transformar corações. De volta ao salão, a música seguia, mas o desconforto era palpável. Alguns familiares de Isadora fingiam que nada tinha acontecido. Outros riam nervosos, tentando mudar de assunto. Era como se todos soubessem que aquela cena tinha passado do limite, mas ninguém ousava desafiar a noiva milionária. Eduardo, por dentro, sentia um peso que crescia a cada segundo. Sua mente voltava aos dias em que a mãe trabalhava até de madrugada para garantir seu futuro. Voltava ao cheiro de comida simples na mesa, ao barulho da máquina de costura que ecoava pelas madrugadas. E agora, em pleno casamento, fingia não lembrar de nada disso. Para Marlene, aquele silêncio do filho era o golpe mais duro, mas ela não iria embora. Não daquela forma. Ainda havia algo que precisava ser dito. E quando chegasse a hora, todos os presentes, inclusive o próprio Eduardo, teriam que ouvir a verdade. A festa seguia com discursos ensaiados, brindes e sorrisos falsos. O salão estava repleto de gente importante, empresários conhecidos e políticos que circulavam como se cada passo fosse parte de um teatro. Tudo parecia cuidadosamente planejado, exceto pelo silêncio constrangedor que ainda pairava depois da cena do chute. Isadora Monteiro, a noiva milionária, percebia o incômodo, mas não parecia se importar. Pelo contrário, quanto mais percebia o desconforto dos outros, mais se sentia no controle. Para ela, humilhar a sogra pobre tinha sido uma forma de marcar território, de mostrar que não toleraria ninguém que atrapalhasse sua imagem de perfeição. E como se o chute não fosse suficiente, Isadora decidiu ir além. Pediu ao mestre de cerimônias que lhe entregasse o microfone. O pedido causou surpresa, mas ninguém ousou negar. Afinal, era a noiva quem mandava naquela festa. "Queridos convidados", começou Isadora com a voz doce e carregada de ironia. "Quero agradecer a todos por estarem aqui nesta noite tão especial. Este casamento representa a união de duas famílias, mas acima de tudo, representa valores que não podem ser ignorados." Ela caminhava pelo palco improvisado no salão, seus olhos brilhando mais de soberba do que de amor. Eduardo, ao lado dela, apenas a observava em silêncio, sem coragem de interromper. Algumas pessoas acham que podem se misturar, que podem ocupar lugares que não lhes pertencem. Acham que, só porque estão ligadas a alguém importante, podem ser vistas como iguais. Mas não é assim que funciona. Status não se compra com esforço barato. As palavras eram cortantes, disfarçadas de um discurso elegante, mas todos sabiam para quem eram direcionadas. Os olhares começavam a se voltar para Marlene, que permanecia sentada em um canto, tentando se manter firme, mesmo sentindo a vergonha arder na pele. Isadora, satisfeita com a atenção que recebia, continuou. "É triste quando alguém não entende seu lugar, quando não percebe que a grandeza não está em tentar aparecer, mas em saber ficar em silêncio." Alguns convidados riram nervosos, outros apenas baixaram os olhos. Mas a mensagem estava clara. A sogra pobre estava sendo humilhada publicamente diante de todos. Marlene respirou fundo. O coração disparava, mas no fundo uma certeza crescia. A hora dela também chegaria. E quando chegasse, não seria para pedir desculpas ou se justificar. Seria para mostrar a todos ali que dignidade não se mede pelo preço de um vestido, mas pela história que cada um carrega. Naquele instante, sem que ninguém esperasse, ela tomou uma decisão silenciosa. A próxima vez que o microfone mudasse de mãos, a festa jamais seria a mesma. O silêncio depois do discurso de Isadora pesava mais do que o som de qualquer música. O salão inteiro parecia dividido entre a elegância superficial e a vergonha escondida. Foi nesse momento que Dona Marlene se levantou. Seus passos eram firmes, mesmo que o coração acelerasse.
Ela caminhou até a frente, encarando a noiva com uma serenidade que contrastava com a arrogância da outra. Aproximou-se do mestre de cerimônias e pediu o microfone. Houve um murmúrio entre os convidados, como se todos soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. Eduardo arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que via. Com as mãos trêmulas, Marlene levou o microfone à boca. Por um instante, o salão inteiro se calou. Então sua voz ecoou clara. Isadora, você me chutou como se eu fosse nada, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se meu filho está de pé hoje, se ele estudou, se ele veste esse terno caro, é porque eu me ajoelhei no chão para limpar casas e lavar roupas. Foi com minhas mãos cheias de calos que eu construí o futuro que ele tem. Alguns convidados baixaram a cabeça, constrangidos. Outros arregalaram os olhos diante da coragem daquela mulher. Ela fez uma pausa, olhou para Eduardo e continuou. E você, meu filho, não pense que eu não percebi a vergonha nos seus olhos cada vez que eu aparecia. Você esqueceu que foi do meu suor e das minhas lágrimas que nasceu cada degrau da sua vida. Eu vendi meus sonhos para que você tivesse os seus. E mesmo assim, hoje me deixou ser humilhada diante de todos. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. O rosto corou e lágrimas começaram a brotar. Pela primeira vez naquela noite, ele não conseguiu esconder sua dor. Mas Marlene não parou por aí. Voltou o olhar para a plateia e ergueu a voz. Riqueza nenhuma dá o direito de pisar em alguém. Dinheiro nenhum compra caráter. Eu posso ser pobre, mas trago comigo algo que vocês nunca vão comprar. A dignidade de quem lutou uma vida inteira e nunca precisou humilhar ninguém para se sentir grande. O salão, que até então parecia cúmplice do silêncio, explodiu em murmúrios. Havia quem enxugasse lágrimas discretamente e outros que encaravam Isadora com reprovação. Por fim, Marlene encarou a noiva diretamente. Você pode usar o vestido mais caro, pode ter a festa mais luxuosa, mas quem chuta uma mãe diante do próprio filho mostra que não tem grandeza alguma. E o mundo inteiro precisa saber disso. O silêncio que se seguiu não foi de constrangimento, mas de impacto. A revelação estava feita. O salão ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. O som do ar-condicionado e o tilintar distante de uma taça caindo no chão foram os únicos ruídos que ousaram existir depois das palavras de Dona Marlene. Isadora, a noiva milionária, permanecia de pé, mas sua expressão havia mudado. O sorriso de triunfo que exibia minutos antes desapareceu. Os olhos, antes cheios de arrogância, agora piscavam rápido, tentando disfarçar a fúria e o medo. Ela não esperava que aquela mulher simples tivesse coragem de se levantar, muito menos de expor a todos a verdade mais incômoda, a de que luxo nenhum substitui dignidade. Os convidados estavam atônitos. Uns se entreolhavam em silêncio, outros cochichavam, chocados com a coragem de Marlene. Algumas senhoras mais velhas assentiam discretamente, como quem reconhecia naquelas palavras ecos da própria vida. Havia também quem enxugasse lágrimas, comovido pela força da revelação. Então, todos os olhares se voltaram para Eduardo. O noivo, até então calado, não conseguiu mais sustentar a máscara. Seu rosto estava banhado em lágrimas e o corpo tremia. Cada palavra da mãe era como uma ferida sendo aberta diante de todos. Ele lembrava das marmitas simples que ela preparava, das noites em que a ouvia chorar baixinho para que ele não percebesse. Lembrava de quando sonhou em desistir da faculdade e ela trabalhou dobrado para que ele continuasse. Agora, vendo a mãe firme diante de todos, ele se deu conta da própria covardia. A vergonha que carregava dela se transformava em vergonha de si mesmo. Isadora, tentando retomar o controle, pegou o microfone de volta por um instante. Isso é ridículo. Vocês estão acreditando em uma mulher que nunca teve nada. Essa gente fala bonito, mas nunca pertenceu a esse mundo. Mas dessa vez, a reação foi diferente. Murmúrios de reprovação ecoaram pelo salão.
Alguém ao fundo comentou em voz alta: pertencer a esse mundo? Depois do que ouvimos, quem não pertence é você. A fúria tomou conta do rosto de Isadora, mas ela percebeu que havia perdido o apoio. Aquele era o momento em que sua máscara de perfeição começava a rachar diante de todos. Enquanto isso, Marlene permanecia firme. O microfone ainda em mãos, os olhos marejados, mas a postura ereta. Ela não havia apenas defendido a si mesma. Havia lembrado ao próprio filho e a todos os presentes que amor e sacrifício valem mais que qualquer joia. O ambiente estava carregado, mas todos sabiam. A festa já não era mais a mesma. O que restava agora era a reação final de Eduardo. Seria ele capaz de reconhecer a mãe diante de todos, ou continuaria prisioneiro da vergonha? O silêncio no salão parecia gritar. Todos olhavam para Eduardo, esperando sua reação. Ele tremia, incapaz de sustentar o peso do próprio silêncio. Caminhou até a frente, os olhos marejados, e pediu o microfone das mãos da mãe. Dona Marlene hesitou, mas entregou. A voz de Eduardo saiu embargada. Mãe, eu fui covarde. Passei anos tentando esconder a senhora como se a sua simplicidade fosse motivo de vergonha. Hoje percebo que a vergonha era minha, por negar quem me deu tudo. Eu só estou aqui porque a senhora me sustentou com sacrifícios que ninguém nesse salão teria coragem de suportar. Alguns convidados balançaram a cabeça em concordância, outros enxugavam lágrimas. Eduardo respirou fundo e continuou. Eu permiti que a Isadora humilhasse a senhora. Permiti que ela tratasse a minha mãe como lixo, quando na verdade a senhora é o maior tesouro da minha vida. Eu peço perdão diante de todos e prometo, nunca mais vou me calar quando se trata de defender quem me trouxe até aqui. As palavras dele ecoaram como uma confissão. O público se comoveu. A própria Marlene deixou as lágrimas escorrerem livremente, mas em seu olhar havia mais orgulho do que dor. Isadora, por sua vez, não conseguiu conter a fúria. Tentou tomar a palavra, mas sua voz saiu trêmula e descontrolada. Vocês não entendem. Essa mulher nunca pertenceu a esse lugar. Eu não vou aceitar dividir minha vida com alguém que carrega tanta miséria ao redor. Dessa vez, porém, os olhares se voltaram contra ela. Murmúrios de reprovação tomaram o salão. O luxo, o vestido caro e a arrogância já não impressionavam mais ninguém. O que restava era a imagem de uma mulher incapaz de respeitar a própria família. Eduardo então se virou para Isadora e disse em voz firme: se você não é capaz de respeitar minha mãe, então não é capaz de me respeitar, porque tudo o que sou, devo a ela, e eu não vou mais permitir que a senhora seja tratada como nada. O salão explodiu em aplausos. Não eram aplausos para o noivo, mas para a coragem tardia de reconhecer a mãe. Isadora, ofendida e derrotada, deixou o palco. Sua imagem diante da elite estava destruída. Marlene permaneceu de pé, emocionada. Pela primeira vez, não se sentia invisível. Sua voz tinha ecoado, sua história tinha sido ouvida e sua dignidade havia sido restaurada. E agora, eu quero falar com você, que acompanhou essa história até aqui. Quantas vezes esquecemos de valorizar quem realmente esteve ao nosso lado? Quantas vezes a vergonha ou o orgulho falam mais alto do que a gratidão? Comenta aqui embaixo. Qual foi o maior sacrifício que alguém já fez por você e que você nunca esqueceu? Sua resposta pode inspirar outras pessoas. E não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa história. Porque no fim, todos precisamos lembrar que riqueza de verdade não está no bolso, mas no coração de quem nunca deixou de lutar por nós. A mão dele tremia em cima da bengala. O ar vinha curto, raso, como se cada suspiro tivesse que disputar espaço com os anos que ele guardava no peito. A camisa social ainda estava impecável. Ele era vaidoso até na dor. Mas ali, no meio da sala, entre a poltrona e o relógio antigo, o corpo dele estava cedendo, e ninguém sabia o que fazer. Foi quando a voz dela cortou o desespero. Respira, eu sou médica.
A babá, de uniforme simples e olhar firme, se ajoelhou ao lado dele com uma segurança que ninguém esperava, nem ele. Aquela mulher que até ontem trocava fraldas e cantava canções infantis, agora segurava o coração de um milionário nas mãos. Às vezes, quem mais parece invisível é quem mais sabe salvar. Senhor Otávio nunca foi de sorrisos fáceis. Na mansão de colunas brancas e janelas de madeira maciça, o silêncio sempre falou mais alto que qualquer afeto. A rotina era quase religiosa. Café servido na biblioteca às 7h45, jornais dispostos por ordem de relevância e uma xícara de porcelana japonesa esperando o toque preciso da colher de prata. Era assim há anos, desde antes da esposa falecer, desde antes da filha se mudar, desde que a vida passou a pesar mais nos ombros do que no relógio. Hoje, a única criança que preenchia aquele casarão era Lívia, sua neta de 11 anos. Cabelos lisos, olhos vivos e um corpo limitado por uma condição neurológica que a deixava em cadeira de rodas desde os 3. Lívia havia sido deixada ali pela mãe, sua única filha, só por uns dias, que já duravam 2 anos. E quem cuidava dela era Maria, a babá. A moça de uniforme discreto, cabelos presos e fala mansa já era parte da casa, mas não era tratada como tal. Chegava cedo, cuidava da menina com paciência de artista. Trocava as roupas, lia histórias, preparava os alimentos com atenção que nenhuma mãe jamais teve. Lívia a chamava de Tia Maria, mas Senhor Otávio a chamava apenas de a moça. A Lívia já tomou o suplemento da manhã? Já sim, senhor. Ótimo. Peça a Neide que feche a varanda. Está começando a ventar. Era sempre assim. Curto, contido, comedido. Maria aprendeu a não esperar mais do que isso. Ela sabia o lugar que ocupava naquela casa e o que nunca lhe seria permitido ocupar. Mas o que Senhor Otávio talvez nunca tenha percebido é que, mesmo em silêncio, Maria observava tudo. Sabia que ele demorava mais para descer nos dias nublados. Sabia que ele passava os dedos sobre o anel da aliança antes de guardar a carteira. Sabia que ele evitava sentar-se à mesa de jantar, como se a ausência de alguém ainda pesasse mais que o lugar vazio. Por fora, ele era a imagem da elegância, terno escuro impecável, sapato engraxado por mãos contratadas, barba branca aparada com precisão. Por dentro, era um homem que se acostumou a guardar tudo, inclusive o afeto. Maria nunca tentou quebrar isso, mas talvez por isso mesmo sua presença incomodava. Ela não pedia aumento, não fazia perguntas, não se intrometia e ainda assim sustentava, com gestos invisíveis, o que restava de vida naquela casa. Senhor Otávio nunca olhou nos olhos dela por mais de 3 segundos. Nunca agradeceu. Nunca quis saber sua história. Mas isso estava prestes a mudar. Foi logo depois do almoço. Naquela tarde, o chefe preparou medalhões ao molho madeira, acompanhados de risoto cremoso e aspargos. Tudo servido na varanda coberta, com vista para o jardim de camélias. Senhor Otávio, porém, mal tocou no prato. Apenas mexeu lentamente no talher, como quem empurra o tempo para frente. Lívia estava no quarto ouvindo histórias com Maria. A mesma história de sempre, aliás. Aquela do cavalo cego que encontrava o caminho pelo cheiro. Era a favorita. Maria havia aprendido a entoar cada frase com emoção dosada, nem teatral nem fria. A menina sorria com o canto dos olhos, mesmo sem entender todas as palavras. Na sala, o som do relógio importado preenchia o silêncio. Os segundos passavam em compassos de ouro e tensão. Senhor Otávio se levantou com dificuldade, ajeitou o paletó e caminhou até o bar. Serviu-se de um copo pequeno de água gelada. Sentou-se na poltrona que sempre usava nas tardes de sexta. Foi então que a mão tremeu. Primeiro à esquerda, depois à direita, que deixou o copo cair sobre o tapete persa. Ele tentou se levantar, mas a respiração falhou. O ar, que sempre entrava como um cavaleiro obediente, agora vinha fraco, em pedaços. Cambaleou até a estante.
Apoiou-se na moldura prateada de uma fotografia antiga, uma em que Lívia ainda estava no colo da mãe. E ali, entre o quadro e o abajur, o corpo cedeu. Maria ouviu o som seco da madeira no chão e correu. Quando entrou na sala, encontrou o Sr. Otávio semi-inclinado, o rosto pálido, o suor escorrendo pela têmpora, os olhos semicerrados, o peito em espasmo, a dignidade pendurada por um fio invisível. Ela não hesitou. Ajoelhou ao lado dele, tirou os sapatos, afrouxou a gravata, abaixou as luzes. Respira, eu sou médica. Foi a primeira vez que aquela frase existiu entre os dois, não como título, nem como poder, mas como fato vivo. A babá era médica, ou tinha sido. E agora estava ali como ninguém. Maria buscou o estojo de emergência. Sabia exatamente onde estavam os comprimidos sublinguais. Verificou o pulso. Elevou as pernas com a almofada do sofá. Manteve o pescoço livre. O telefone na mão direita. A calma na esquerda. Falou com a equipe do plano. Passou dados, endereços e estado clínico. Sem hesitar. Ela lembrava de tudo. Porque aquilo já tinha acontecido. Com o pai. Anos atrás. Sozinho, sem ninguém, e foi por isso que largou a medicina. Porque nem toda técnica salva a tempo, mas agora talvez pudesse. Os paramédicos chegaram em minutos, entraram uniformizados, prontos, mas ao verem Maria, diminuíram o passo. Ela já estava no comando, fez um breve sinal com a cabeça. Eles entenderam. Senhor Otávio ainda não falava, mas os olhos dele, os olhos que nunca a encararam antes, estavam agora presos no rosto dela, como se quisessem lembrar cada traço. Não havia soberba, nem surpresa. Apenas um silêncio cheio de algo novo, reconhecimento. Enquanto o retiravam em maca, ele virou o rosto na direção de Lívia, que observava tudo da porta do corredor. Maria passou o braço em volta da menina. A menina, que já não ria como antes. E a casa, que já não era mais a mesma. O hospital parecia saído de um catálogo de luxo. Piso de mármore polido, ar-condicionado suave, equipe vestida em tons discretos. Nada ali gritava emergência, embora tudo o fosse. Senhor Otávio foi levado direto para a ala de cuidados intensivos. Os exames vieram rápidos, os procedimentos também. O diagnóstico era claro. Crise aguda de angina instável, potencial pré-infarto. E segundo o médico da família, por pouco não foi fatal. Maria ouviu tudo em pé, ao lado da maca sem interromper. Só assentia, com a postura de quem compreendia cada termo e sentia cada palavra. Otávio estava sedado, respirando com ajuda, estável, mas imóvel, e talvez pela primeira vez, em paz. Ela ficou ali até os enfermeiros pedirem que se retirasse. Pegou a bolsa, desceu os corredores longos e frios e saiu sem dizer nada. Do lado de fora, o sol era forte demais. Na calçada, a cidade parecia não ter a menor ideia do que havia acabado de acontecer. Na casa, a ausência dele era nítida. A mesa do café foi posta como sempre, mas o guardanapo dobrado ao lado direito ficou intocado. Lívia perguntou por ele com um tom baixo, como quem sente antes de saber. O vovô tá melhorando? Tá sim, meu anjo. Ele vai voltar? Maria não respondeu. Ela seguiu o dia como se estivesse dentro d'água. Cada gesto mais lento, cada decisão mais pesada. Ligou para a filha de Otávio, a mãe de Lívia, e explicou o ocorrido. A mulher respondeu com a voz abafada de quem estava resolvendo coisas e prometeu aparecer assim que possível. Já era o segundo dia. À noite, Maria arrumou o quarto da menina com mais cuidado do que o habitual. Deixou a luz do abajur acesa. Fez um chá de camomila. Sentou ao pé da cama e, dessa vez, não leu nenhuma história. Ficaram em silêncio, e mesmo a criança entendeu que aquele silêncio era diferente. Na suíte principal, o perfume amadeirado que Otávio usava ainda pairava no ar. Maria entrou para recolher a roupa que ele deixara dobrada sobre a poltrona, mas parou ao ver um detalhe: o copo de cristal com água, ainda pela metade. Ela olhou. Pensou em tirar,
mas não tirou. Deixou tudo exatamente como estava. Como quem respeita um ritual que não entende, ou como quem intui que certos objetos também sentem falta. Ao deitar-se, ela sentiu algo estranho no corpo. Não era cansaço, era outra coisa. Era o peso de ter sido vista, pela primeira vez, mesmo que por segundos, mesmo que entre dor e desespero. Senhor Otávio a havia olhado como quem pede, não como quem ordena. E aquilo mexia com ela de um jeito que nem a medicina explicava. Otávio voltou para casa 4 dias depois. Não fez alarde. Apenas desceu do carro com a ajuda do motorista, recusou a cadeira de rodas e subiu os 5 degraus da entrada com um esforço visível e vaidoso. Usava camisa azul clara, sapato polido, cabelo penteado para trás. Por fora, era o mesmo, mas Maria notou. Os olhos tinham ficado um pouco mais lentos. Ela abriu a porta assim que o carro parou. Estava com um uniforme branco impecável, os cabelos presos num coque baixo. Lívia correu até o avô e o abraçou nas pernas. Ele se abaixou com cuidado e a pegou no colo. Respirou fundo, cheirou o cabelo da menina e murmurou: "Meu anjo." Maria permaneceu em pé, sem se aproximar demais. Esperou algum gesto, um olhar, uma palavra. Nada. Otávio passou por ela com o mesmo silêncio de sempre e seguiu até o quarto. Foi ali que ela entendeu. Não era raiva, era vergonha. Homens como ele foram criados para não precisar de ninguém, muito menos de uma babá, muito menos de uma mulher, muito menos de alguém que sabia o que ele não sabia, nem sobre o próprio corpo. Naquela noite, o jantar foi servido na mesa menor, na sala de leitura. Otávio comeu pouco, comentou o sabor do vinho, o ponto da carne, mas evitou perguntas. Maria colocou Lívia para dormir mais cedo. Depois foi até a cozinha e lavou a louça devagar. Ficou ali olhando a água escorrer na pia, como quem pensa sem querer pensar. Foi quando ouviu passos. Otávio entrou devagar, apoiado na bengala, e ficou parado na porta. "A menina dormiu?" perguntou, sem encará-la. "Dormiu. Você tem trabalhado aqui há quanto tempo?" Maria enxugou as mãos com o pano de prato, virou-se devagar. "Quase 3 anos. Silêncio. "O médico disse que sua intervenção foi crucial. Não fiz mais que o necessário, Sr. Otávio." Outro silêncio. Esse, mais pesado. Ele tentou dizer algo. A voz falhou. "O que aconteceu comigo?" começou. "Foi um susto. Foi um aviso." Ele levantou os olhos. Primeira vez naquela noite que os dois se olharam por inteiro. "O senhor pode não acreditar, mas o corpo sempre avisa. Eu não costumo ouvir meu corpo. Talvez seja a hora de começar." Otávio sorriu. De leve, um canto da boca apenas. "Você sempre foi assim? Assim como? Tão segura?" Maria pensou um instante. "Eu só sei o que fazer quando a dor aparece. No resto, eu erro como todo mundo." Ele assentiu. Depois, olhou em volta. "A casa parece outra. O senhor também." Foi nessa hora que ele puxou a cadeira e sentou. "Sabe, Maria, durante muito tempo eu achei que bastava pagar tudo, manter tudo no lugar, e que isso seria suficiente. Não é. Eu sei." Ele ficou quieto por um tempo. Depois murmurou: "Eu não lembro do rosto da enfermeira que cuidou do meu pai, mas lembro que ela me segurou pela mão e que eu parei de chorar." Maria ouviu sem responder. Ele continuou: "O que você fez, eu não vou esquecer." Ela respirou fundo e apenas disse: "Obrigada." Otávio levantou-se, caminhou até a porta e parou. "A propósito, sim, a partir de agora, pode deixar de lado esse senhor. Como preferir. Me chama de Otávio." "Está bem, Otávio." Ele sorriu de novo e saiu. Maria ficou ali, com as mãos sobre a pia seca, sentindo que algo havia mudado. Não o bastante para ser visível, mas o suficiente para ser sentido. E às vezes, é disso que o coração precisa para continuar. Nos dias seguintes, a rotina mudou. Otávio passou a tomar o café da manhã na varanda, sob o toldo bege que ele nunca havia usado. Pedia café coado, pão francês fresco, suco natural. Mas o que realmente mudara era o modo como olhava. Agora ele dizia: "Bom dia."
Perguntava como estava a noite de Maria, e às vezes até ouvia as respostas. Lívia, claro, notou primeiro. Vovô tá mais calmo. É? Uhum. Ontem ele disse que minha risada é igualzinha à da vovó. Maria congelou por um segundo. Era a primeira vez que ele mencionava a falecida esposa desde que ela trabalhava ali. À noite, após pôr a menina na cama, Maria foi chamada ao escritório. Otávio estava sentado numa poltrona de couro com um livro aberto no colo. Pode entrar. O senhor... Ela se interrompeu. Otávio, me chamou? Ele indicou a cadeira à frente. Sente-se. Maria obedeceu, desconfiada. Tenho pensado sobre algumas coisas. Imagino. Pensei em aumentar seu salário. Ela levantou as sobrancelhas, surpresa. Agradeço, mas não é necessário. Não é só pelo susto, é pelo que você representa para essa casa. Silêncio. E também pensei, ele hesitou, em te dar autonomia para decidir mais coisas aqui dentro. Como assim? Como a alimentação da Lívia. Aulas, passeios, horários. Você convive com ela mais do que todos nós. Maria absorveu em silêncio. Se for demais, eu entendo. Mas pensei que talvez fosse justo. Ela sorriu com doçura. Otávio, isso é mais do que justo. É um gesto bonito. Só não quero que você pense que eu estou tentando te comprar. Não penso. Por quê? Ele parou. Você me salvou. Maria ficou quieta. Ele continuou. E eu não estou acostumado a dever nada a ninguém. Talvez não seja dívida. Talvez seja só vida. Ele fechou o livro. A conversa parecia encerrada. Mas antes de sair, ela disse, já que abrimos esse espaço de confiança... Sim, tem algo que talvez o senhor deva saber. Otávio se recostou. Pode falar. Eu tenho um filho. A informação pairou no ar. Pesada, seca. Ele tem 19 anos, se chama Tiago. Mora com minha mãe, em outra cidade. Foi criado longe de mim porque quando engravidei eu era muito nova e muito perdida. Otávio não respondeu, nem um som. Eu sei que isso pode mudar as coisas, mas achei que você devia saber. Ele ainda estava calado. Então, simplesmente se levantou e disse, obrigado por me contar. E saiu. Maria ficou ali, sozinha, de novo. No dia seguinte, Otávio não apareceu para o almoço. Café. Lívia perguntou por ele 2 vezes. Maria respondeu que ele estava cansado, mas sabia que não era isso. Naquela noite, quando já ia para o quarto, encontrou o filho de Otávio na sala. Alto, terno alinhado, olhar duro. Você que é a babá? Sim. Maria. Tá aqui há quanto tempo? 3 anos. Engraçado. Nunca ouvi meu pai elogiar uma funcionária como tem falado de você. Ela manteve a postura. Faço meu trabalho com respeito. Ele se aproximou, a voz baixa. Meu pai é um homem influenciável quando está vulnerável. Se você tiver alguma intenção além do que está no contrato, recomendo que pense bem. Maria sentiu o golpe, mas não reagiu. Apenas olhou nos olhos dele e disse, não é meu estilo manipular quem ainda não aprendeu a sentir. Ele pareceu confuso, mas recuou. Boa noite, Dona Maria. Boa noite. Ela subiu as escadas devagar. Sabia que estava de volta à mesma linha tênue de sempre. Servir sem se submeter, cuidar sem se apegar, amar sem se permitir. Mas também sabia de uma coisa. Já era tarde demais para fingir que nada tinha mudado. Otávio passou 3 dias em silêncio. Descia para o café apenas quando Maria já havia saído da cozinha. Evitava os corredores onde ela costumava circular. Chegava a se trancar no escritório com a desculpa de rever documentos importantes. Mas não era isso. Era medo. Medo de encarar a própria vulnerabilidade, de admitir que, no fundo, ele havia aberto uma fresta e Maria tinha entrado. Com a suavidade de quem não pediu nada, mas ofereceu tudo. Na tarde do 4º dia, Lívia caiu. Brincava no jardim com uma boneca, tropeçou em uma raiz e ralou o joelho. O choro foi imediato. Maria correu, limpou, assoprou, abraçou, e foi ali, naquela cena banal e real, que Otávio apareceu. Pela primeira vez, descendo as escadas sem aviso, sem gravata, sem escudo. Aconteceu algo? Maria olhou para ele com serenidade. Só um susto, mas já passou. Otávio ajoelhou-se. Com dificuldade.
ao lado da neta. Corajosa como a avó, murmurou, fazendo carinho em seus cabelos. Maria se afastou discretamente, mas ele não deixou. Fica, ela hesitou. Por favor. Os dois ficaram ali, ajoelhados, lado a lado, observando Lívia adormecer no sofá da sala, exausta da dor e do choro. Otávio falou primeiro. Quando Clara, a avó dela, adoeceu, eu me fechei. Não sabia o que fazer com a ideia de perder, então virei pedra. Maria ouviu em silêncio. Depois que ela se foi, achei que estava tudo resolvido, que bastava manter a ordem da casa, pagar as contas, garantir o futuro da família. Ele olhou para o chão. Mas é estranho. Só me senti vivo de novo quando achei que ia morrer. Maria não respondeu. Respeitava o tempo dele. E aí, entre a dor e o escuro, escutei sua voz. Ele virou-se para ela. Aquilo me trouxe de volta, não só ao corpo, mas à vida. Maria sentiu a garganta apertar. Otávio, eu não pedi nada disso. Eu sei. E é por isso que tem valor. Ele estendeu a mão. Tocou levemente o pulso dela. Só queria dizer que se quiser ir embora, eu entendo. Maria se surpreendeu. Mas se quiser ficar, não só como babá, mas como presença, como parte da casa, como alguém que não precisa mais se esconder, Otávio respirou fundo. Então eu queria te pedir para ficar de verdade. Maria o olhou. Eu já fiquei, Otávio. Fiquei quando ninguém me via. Fiquei quando você me ignorava. Fiquei pelo amor que tenho a Lívia. E talvez, ela hesitou, talvez eu tenha ficado até por você. Otávio baixou os olhos. Não sabia como receber afeto sem se proteger. Maria completou. Mas só fico se for para ser quem eu sou. Com meu passado, com meu filho, com minhas dores, sem precisar disfarçar. Ele assentiu, com lágrimas presas nas pálpebras. Então, fica, ela sorriu. Estou aqui. Ele a puxou para um abraço, verdadeiro, demorado, cheio de palavras não ditas. Lívia, ainda sonolenta, murmurou. Vovô, tá chorando? Otávio riu. Tô sim, minha flor. Por quê? Ele olhou para Maria. Porque às vezes... chorar é a única forma de dizer obrigado. O outono chegou sem pressa. As folhas da jabuticabeira começaram a tingir o quintal de marrom. E os ventos da tarde traziam um cheiro doce de bolo de fubá, feito agora por mãos diferentes. Maria ainda vestia o uniforme azul. Mas agora era ela quem escolhia os turnos, os cardápios, os horários de aula de Lívia. Não por imposição, mas por confiança. Otávio já não subia as escadas sozinho, mas não reclamava mais disso. O que ele fazia, sim, era sentar todas as manhãs na poltrona da sala, com um caderno no colo e uma caneta tinteiro antiga. Escrevia cartas, algumas que nunca entregaria, outras ele pedia para Maria postar discretamente. Um dia ela perguntou, são para quem? Ele sorriu com os olhos marejados. Para mim mesmo. De alguns anos atrás. A casa também mudara. O retrato da falecida Clara continuava no mesmo lugar, mas ao lado dele agora havia uma nova moldura, uma fotografia espontânea de Lívia rindo, com Maria e Otávio ao fundo. O olhar dele não era de patrão, era de avô, e de homem que, enfim, havia entendido que o amor não pede currículo. Tiago, o filho de Maria, veio visitar num sábado. Tímido, magro, com o boné virado para trás e o fone de ouvido pendurado no pescoço. Otávio o recebeu na sala. Gosta de xadrez? Tiago ergueu uma sobrancelha. Nunca joguei. Então senta, te ensino. Maria assistia da porta da cozinha. Segurava um pano de prato úmido nas mãos, como quem segura um suspiro antigo. Ele tá tentando, mãe, disse Lívia, abraçando sua perna. Tá, sim, ela respondeu emocionada. O que antes era silêncio opressor agora era silêncio confortável. Havia barulho de panela, de riso, de televisão ligada ao fundo. Mas, principalmente, havia presença. Um dia, Maria encontrou uma caixa pequena no criado mudo de Otávio. Dentro havia um broche antigo, dourado, com uma pérola ao centro, e um bilhete escrito à mão. Não é presente, é devolução por tudo que o mundo te tirou. Que isso te lembre que alguém te viu inteira.
Ela não soube o que dizer, apenas fechou os olhos e chorou pela primeira vez sem medo de ser vista. Do lado de fora, a vida seguia seu rumo. Mas naquela casa de janelas amplas e mágoas antigas, um homem que só sabia mandar aprendeu a escutar. E uma mulher que passou a vida servindo, finalmente foi acolhida. Quantas vezes você já foi tratado como invisível, mesmo carregando o mundo nas costas? Quantas vezes você precisou salvar alguém em silêncio, sem receber nenhum obrigado? Maria não pediu respeito, ela conquistou, com firmeza, paciência e um coração que nunca deixou de sentir. Otávio só entendeu isso quando quase perdeu tudo. Porque às vezes a vida espera que a gente caia, para mostrar quem realmente está disposto a segurar a nossa mão. Agora me diz, você já passou por isso? Já cuidou, já protegeu, já insistiu, sem ninguém reconhecer? Ou foi você quem demorou para enxergar o valor de quem estava sempre ali? Me conta nos comentários. Às vezes, a sua história pode tocar alguém que ainda vive calado. E se isso te lembrou alguém que te protege em silêncio, compartilha. Porque tem gente que só precisa ser vista para começar a florescer.